Estamos em Gênesis capítulo 1 e vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Preste muita atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Se Deus criou o universo no versículo 1 deste capítulo 1 de Gênesis, como nós estamos defendendo ao longo do estudo, então a luz ela já passou a existir com a existência das inúmeras estrelas do universo, concorda? Professor, mas como assim? Inúmeras estrelas do universo? Quando elas vieram à existência? Lá no versículo 1, quando diz lá que Deus criou os céus e a terra, quando fala céus no plural, nós temos ali a menção dos 3 céus. O primeiro céu, que diz respeito à atmosfera terrestre, o segundo céu, que diz respeito ao espaço sideral, e o terceiro céu, que diz respeito ao lugar onde Deus, os anjos e os crentes que já morreram habitam. Pois bem, se o segundo céu, que corresponde ao espaço sideral, com os planetas e as estrelas, passou a existir lá no versículo 1, lá no comecinho, então a luz também já passou a existir ali. Por quê? Porque as estrelas têm luz própria. Ora, se tem luz própria e passar a existir no versículo 1, então, obviamente, a luz passou a existir ali também. Continuando, o que foi que Deus fez aqui no versículo 3, quando ele disse: haja luz e houve luz? Deus provavelmente ele concentrou parte da radiação eletromagnética dessas estrelas sobre a Terra para cumprirem a função dos luminares que só viriam a existir quando? No quarto dia. Entende? Deus pegou a luz das estrelas e concentrou sobre a Terra até que ele trouxesse à existência, especificamente, o Sol e a Lua. Vou explicar de novo de uma forma mais simples. A luz, ela vem das estrelas, que são os corpos celestes com luz própria. Essa luz que as estrelas emitem é uma radiação eletromagnética que viaja pelo espaço. Viaja como, professor? Viaja em forma de ondas eletromagnéticas. Pois bem, a frequência dessa luz, ela só é visível ao olho humano em seu espectro visível. E o espectro visível da luz só existe naquelas ondas eletromagnéticas que têm um comprimento entre 400 e 700 nanômetros. O que é nanômetro? Nanômetro é a medida que os cientistas usam para se referir ao tamanho de uma onda eletromagnética. Você sabe que as cores da luz visível, elas são diferentes. Nós temos a cor violeta, a cor azul, a cor verde, amarelo, laranja, vermelho, mas isso depende do comprimento da onda. Determinado comprimento de onda nos faz enxergar uma luz azul. Determinado comprimento nos faz enxergar uma luz verde e por aí vai. Resumindo o que eu estou falando aqui, o olho humano ele é capaz de ver a luz dentro desse espectro visível, que é a faixa de 400 a 700 nanômetros de radiação eletromagnética. Nessa faixa estão as 7 cores visíveis, que são diferenciadas dependendo do comprimento da onda. Se a onda tiver determinado tamanho em nanômetro, aí você vê determinada luz. Se tiver outro tamanho em nanômetro, você vê outra luz e por aí vai. Aquela luz que não é visível para nós, para os humanos, é a luz ultravioleta e a luz infravermelha. A luz ultravioleta, por exemplo, ela tem um comprimento de onda de 10 a 400 nanômetros. E isso é considerado muito curto, esse comprimento, para ser visto pelos olhos humanos. Então aqui eu coloquei uma imagem da luz que viaja pelo espaço em ondas eletromagnéticas, mas que só pode ser vista dependendo do
comprimento dessas ondas, como eu venho explicando. Vamos lá, continue comigo aqui. Certos elementos da atmosfera terrestre nos possibilitam ver a luz das estrelas. Sabia disso? No caso aqui do planeta Terra, por exemplo, as moléculas dos gases que estão presentes na atmosfera nos permitem ver a luz do Sol. Você já parou para observar que o espaço não é iluminado pela luz solar? Já parou para observar isso? Você olha para o espaço sideral, vê o Sol com toda aquela luz, e mesmo assim o espaço é escuro, não é verdade? Por quê? Porque o vácuo do espaço, ele não reflete luz, não reflete. Professor, o que é vácuo? Vácuo é o espaço vazio. No vácuo não tem partículas de gás carbônico, não tem vapor de água, não tem poeira, entre outras coisas. Então, a luz do Sol, ela não brilha sobre todo o espaço. Por quê? Porque o vácuo não tem nada disso, nada dessas partículas que nós temos onde? Na atmosfera terrestre. Então, quando a luz do Sol entra na nossa atmosfera, por causa desses elementos que estão presentes nela, partícula de gás carbônico, vapor de água, poeira, nós conseguimos ver essa luz. Inclusive, o primeiro céu, que é esse céu azul, ele é azul justamente porque a luz solar, ela atravessa a atmosfera terrestre, ela atinge os átomos dos gases oxigênio, nitrogênio, que estão presentes na atmosfera terrestre, e por causa disso, esses gases refletem todas as cores da luz solar. E qual é a cor que é mais refletida pela manhã? É a luz azul. Por isso que quando a gente olha para o primeiro céu, a gente vê a luz azul. Por quê? Porque a luz azul é a luz do Sol que mais aparece no período da manhã. E aparece por quê? Graças a esses elementos que existem na nossa atmosfera. Então, repito, Deus pegou a luz das estrelas e concentrou essa luz que estava presente no espaço sideral, concentrou em nossa atmosfera terrestre, antes de criar o Sol e a Lua. Por que ele fez isso? Para que essa luz cumprisse o papel desses dois luminares. Como eles só foram criados no quarto dia, então, antes disso, Deus já trouxe a luz sobre a Terra, concentrando a luz do espaço sideral aqui. Continuando, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha o que esse versículo 4 declara. Viu Deus que a luz era boa. Mas em que sentido a luz é boa? Como podemos entender essa expressão? A luz foi considerada boa no sentido de que ela estava cumprindo exatamente a função para a qual ela foi criada. Qual função? Iluminar a terra exatamente como Deus quis. Toda vez que algo que Deus cria cumpre a função para a qual foi criado, então esse elemento pode ser chamado de bom. Compreende? Por isso que Deus vai dizendo: e viu Deus e considerou bom, porque tudo que ele ia criando cumpria a função para a qual ele criou. Continuando, versículo 4. E fez separação entre luz e as trevas. Quando diz aqui que Deus fez separação entre luz e trevas, quer dizer que Deus estabeleceu nesse momento que a luz deveria se manifestar em um determinado período, o período que se chama dia, e na ausência da luz, naturalmente se manifestam as trevas. Em qual período? No período que se chama noite. Mas, professor, aí no versículo menciona as trevas. Quando foram criadas as trevas? Eu perdi essa parte? As trevas foram criadas, obviamente, ainda no primeiro dia. Veja o que diz aqui os versículos 1 e 2 deste capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quando diz no versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo, é lógico que Deus criou as trevas no primeiro dia. Não temos um versículo que diz, haja trevas, mas o versículo 2 afirma a existência das trevas ainda
no primeiro dia. Uma pergunta que poderia ser feita agora é a seguinte: por que Deus não criou logo o sol e a lua aqui no versículo 3, em vez de criá-los no quarto dia? Por quê? A resposta é a seguinte: Deus fez isso para combater a idolatria egípcia que estava impregnada na vida dos hebreus quando eles saíram do Egito. Pense comigo, os hebreus viveram centenas de anos como escravos no Egito. Ali eles estavam sempre sendo bombardeados pela idolatria do Egito. O Egito era um país politeísta. Ele acreditava em vários deuses. E dois desses deuses, nos quais os egípcios acreditavam com muita força, era Ra, o deus do sol, e Khonsu, o deus da lua. Olha o que diz aqui nesse texto. Ra, o deus do sol, era uma das principais divindades do panteão egípcio e foi considerado o mais importante em algum momento da história. Era representado como um falcão e era visto como criador do universo. Olha que coisa. O deus sol, Ra, era visto como criador do universo, governante dos vivos e dos mortos. O culto a Ra, ele foi oficial por cerca de 20 séculos. Então, para a mentalidade egípcia, esse Deus aqui, inventado por eles, criou o próprio universo. E agora, quando Deus revela o que realmente aconteceu desde o início na criação, Deus mostra que o sol é apenas um elemento de sua criação. O sol não é um Deus, é apenas um elemento da criação de Deus. E mais, ele é tão insignificante para Deus que o Senhor pode iluminar a terra sem mesmo utilizar os luminares. Olha que coisa impressionante. Deus resolveu iluminar sem o sol para mostrar que ele nem mesmo precisa do sol. Essa é a lição que Deus quis dar ao seu povo, que precisava ser descontaminado daquela idolatria egípcia. Aqui abaixo nós temos também uma imagem de Khonsu, o deus da lua. Esse deus egípcio era representado por duas imagens. Às vezes era utilizada essa primeira imagem, às vezes era utilizada essa segunda imagem. Deus mostra aqui no relato da criação que ele não precisa nem do sol, nem da lua para iluminar a terra. Continuando, versículo 5. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Por que que aqui no versículo 5 o dia começa com a tarde, com entardecer ou escurecer e termina com a manhã? Como é que é isso? Porque o lógico para nós é que o dia comece com a claridade e termine com a escuridão, não é isso? Porém, para o hebreu, o dia começa com a escuridão, com o entardecer e termina com a claridade. Por que essa diferença? Porque os hebreus, eles se baseiam exatamente no início, na criação de todas as coisas. Eu não acabei de falar que as trevas foram criadas no primeiro dia? Não foi isso? E a luz não é mencionada depois? Então, por causa disso, o dia entre os hebreus é considerado como tendo início com as trevas e terminando com a luz. O dia para o hebreu começa no escurecer, no entardecer, por volta das 18 horas e termina com a claridade, com o amanhecer, com o iniciar do outro dia. Outra coisa também, observe que quando o versículo diz que houve tarde e manhã, automaticamente nós estamos sendo remetidos a um dia normal de 24 horas. Só que um dia normal de 24 horas conforme o costume judaico, o dia começando à tarde e terminando de manhã. Então, não há qualquer motivo, à luz do texto bíblico, para se dizer que cada dia da criação representa uma era de bilhões de anos. Não, foi um dia normal. Foram dias normais. E isso se prova por essa menção de tarde e manhã. O que é tarde e manhã, senão partes de um dia
de 24 horas. Outra questão também. Se estamos diante de dias literais, como defendemos aqui, uma pergunta válida seria: em que ano se deu essa semana da criação? Qual é o ano da semana da criação? Pois bem, em nossos estudos da Bíblia, nós vamos adotar um calendário próprio. Porém, atenção, é um calendário condizente, na maioria de suas datas, com muitos outros calendários elaborados por estudiosos cristãos, ok? Então, o nosso calendário, ele pode até divergir em algumas datas de outros calendários cristãos, mas ele é condizente com a maioria dos calendários adotados pelos estudiosos. Dito isso, o canal EBC vai adotar o ano de 4219 a.C. como sendo o ano da criação. Então, se alguém perguntar para você em que ano Deus criou todas as coisas, você dirá: no ano 4219 a.C. Seguiremos então com o nosso estudo de Gênesis 1 na próxima aula. Até lá!